Olá, amados. Bom dia, queridos. Bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E gratidão ao Senhor por mais essa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui para compartilharmos mais um devocional, mais uma revelação do Senhor para os nossos corações. E hoje uma revelação fortíssima, algo profundo, muito profundo. Nosso título de hoje diz Seguro só em Jesus. A nossa frase de hoje está falando: sem Jesus no final tudo é morte, mas com Jesus tudo é vida, até mesmo na morte. E a palavra-chave é transformação. E queridos, a palavra em Tiago 4,14 fala, que nós somos brisa, que nós somos vapor, somos neblina, que estamos aqui e logo nós desaparecemos, logo não estamos mais. E a palavra, aqui em 2 Coríntios 4,18 fala que não devemos atentar para as coisas que nós vemos, mas para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos são temporais, são passageiras, e as coisas que nós não vemos são eternas. Queridos, a experiência que eu tive há poucos meses atrás foi fortíssima na minha vida, para eu entender o mundo espiritual, o que realmente acontece, com a nossa vida. Quando nós partimos para o Senhor, eu pude entender que realmente nós somos neblina, nós somos pó, que tudo passa muito rápido, que nós estamos aqui, mas como neblinas, logo dissipamos, logo não estamos mais, logo vamos embora. Queridos, como quando o Senhor estava falando para mim, que levaria minha mãe, logo também o Senhor disse que levaria o meu irmão. Foi tudo muito difícil, muito pesado, para eu conseguir entender tudo aquilo. Mas o Senhor mostrou um mundo espiritual palpável aqui na terra, no dia 24 de março, um dia antes do meu irmão falecer. Meu esposo tinha ido no hospital no dia 22, que era sexta-feira, e meu irmão estava com promessa de alta, que ele ia ter alta naquele final de semana. E meu esposo veio para casa satisfeito. Quando foi no domingo à noite, dia 24, mais ou menos 9 da noite, o Senhor me falou que ia levar meu irmão, que eu orasse pela alma do meu irmão, porque pela vida não adiantava mais, que o Senhor ia levá-lo. E eu falei para o meu esposo, eu estava no pé da cama, ajoelhada para orar, e meu marido na cabeceira. Eu falei: amor, larga esse celular e vem orar comigo. Deus mandou clamar pela alma do Moisés, Deus vai levar o Moisés. E meu marido falou: não, Deus não vai levar o Moisés, Moisés está forte, Moisés está com promessa de alta, ele vai voltar para casa. E eu chorando, falei: amor, vamos clamar pela alma do Moisés. E ali nós ajoelhamos, nós choramos, nós clamamos. E naquela noite, queridos, que eu dormi chorando, eu amanheci sobrevoando como se fosse drones, pastos verdes. Muitas pessoas conhecem o testemunho, eu não vou falar tudo aqui porque não tem nem jeito. Mas o que eu quero falar para vocês, queridos, é que nós somos como neblina, somos como vapor que está aqui nesse instante e logo se dissipa, logo vai embora, e que o mundo espiritual existe, porque naquele dia 24 que o Senhor mandou eu clamar pela alma do meu irmão, no dia 25 pela manhã eu tive essa visão desses campos verdes. E naquela madrugada, queridos, do dia 24, a minha cunhada, que não tinha largado meu irmão nem um momento para nada, o tempo todo ela que dormia no hospital, ela que estava com ele, e todo mundo se oferecia para estar com ele, ela não queria, ela queria ficar com ele, ela não queria deixá-lo. E naquela madrugada do dia 24 para o dia 25, depois ela contou que ela lutou com sombras negras, queridos, com sombras negras a noite inteira, e era tão forte tudo aquilo, tão real, que era palpável. E quando foi no dia 25 de manhã, pouco de 7 da manhã mais ou menos, que veio a notícia que Moisés foi para a UTI, minha irmã Lídia correu para o hospital, e o meu cunhado Gideão falou: vamos tirar a Deda de lá, que a Deda é minha cunhada.
E ela, tão exausta de tanto ter lutado com aquelas sombras negras durante a noite, não conseguiu mesmo ficar, ela foi embora. E naquele dia tudo aconteceu. Moisés partiu nos braços da minha irmã Lídia, falando que os pés dele estavam verdes, falando: Lídia, abre a porta, Lídia, abre a porta. E a Lídia abriu aquela porta imaginária. E o Moisés partiu nos braços da Lídia. E eu pude entender que aqueles pés que ele dizia que estava verde, era Moisés entrando naquele local dos Campos Verdes, naquele lugar maravilhoso de tanta paz. Queridos, e logo em seguida, minha mãe, sem saber do meu irmão, 10 dias depois, pediu para abrir a mesma porta. E essa porta é Jesus. É a palavra de João 10, 9, 11 que fala: eu sou a porta, se entrares por mim, salvar-se-á e encontrará pastagem, que é os pés verdes que Moisés dizia. E o Senhor também diz ali, continua dizendo, né, na palavra: o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. E eu sou o bom pastor que dei a vida pelas minhas ovelhas. E minha mãe, quando pediu para abrir a porta, antes de pedir, ela falou: não podemos deixar o inimigo roubar a nossa mente. Então, queridos, toda essa palavra de João 10, 9 e 11, Jesus é a porta, se entrares por ele, salvar-se-á, encontrará pastagem. E o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Então, queridos, nós temos que estar vigilantes todo o tempo, não deixar o inimigo roubar nossa mente com essas coisas temporais, porque as coisas dessa terra são temporais, são passageiras. Devemos nos atentar para o que é atemporal, porque o que é atemporal é eterno. E o que a nossa frase do dia de hoje diz aqui: Jesus, sem Jesus no final tudo é morte, mas com Jesus tudo é vida, até mesmo na morte. E meu irmão querido estava 100% consciente quando ele dizia aquilo. Os médicos sempre falam que quando a pessoa está para falecer, ela fica falando, delirando, né? Fala algumas coisas sem nexo, mas não. Moisés estava consciente, os médicos vinham dizendo: Moisés, eu vou te entubar. Ele falava: não me entuba, doutor, não me entuba, porque eu não quero perder a minha consciência. Então Moisés estava 100% consciente quando ele dizia que os pés estavam verdes, quando ele pediu para abrir aquela porta. E quando ele partiu nos braços da minha irmã, e tanto assim minha mãe também estava consciente, porque naquele dia 5 de abril, eu mesma estava com ela naquela UTI, quando ela falou: não podemos deixar o inimigo roubar nossa mente. E logo em seguida também pediu para abrir a porta, a mesma porta, sem saber que Moisés tinha partido, sem saber que Moisés tinha falado aquilo, né? E a minha mãe pediu para abrir a porta, e quando eu fiz igual minha irmã abriu aquela porta, ela que não conseguia abrir o olho há 20 minutos com aquele olho fechado, travado, quando eu falei: olha, mãezinha, a porta está aberta, ela arregalou os olhos, arregalou como se estivesse vendo através daquela porta o próprio Deus, e falou: aproveita a porta aberta para falar com Deus. E naquele momento eu senti uma presença tão grande naquela UTI, que a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui transformada e todas as escamas caíram dos meus olhos sobre essas coisas temporais, sobre essas coisas que a gente vê, que nós devemos estar atentos às coisas do céu, às coisas eternas, o que é atemporal. Que naquela noite que eu saí daquela UTI, que eu saí embriagada, bêbada, cheia da presença do Senhor, curada do meu emocional, que eu lutava há 13 anos pela cura e não conseguia por nada. E o Senhor, no meio daqueles 2 lutos, o Senhor curou meu emocional, o Senhor curou meu espírito, o Senhor me fez entender que sem Jesus no final tudo é morte, mas com Jesus tudo é vida, até mesmo a morte. Essa é a nossa frase do dia, queridos. E a leitura, nosso título diz: seguro só em Jesus. E a leitura está em Gálatas 2, 19 e 20, que fala: eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Essa passagem aqui é Paulo, né, falando que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso, querido. Eu sinto assim também, que eu estou nessa terra, estou nesse mundo, mas eu não sou daqui. Nós somos, queridos, cidadãos do céu, cidadãos do céu.
Então nós devemos atentar para as coisas do céu, porque tudo aqui é passageiro e passa muito rápido. Olha, já foi para 10 minutos o nosso devocional. Eu vou ler rapidinho aqui só o final, para não me alongar muito. Mas fala assim, que essa metamorfose começa quando nos desprendemos do mundo e abraçamos a filiação divina, graças ao sacrifício de Jesus. Ao morrer para as nossas inclinações pecaminosas, passamos a viver pela fé, brotando em uma existência autêntica e frutífera. Paulo, com sua vida transformada, atentou a essa verdade ao encontrar propósito e sentido pleno em seu vínculo com Deus. Convido você a um despertar espiritual. Abra o seu coração para Deus, permita que Ele transforme sua vida, cure seus traumas e leve a viver em novidade de vida, como a semente que deixa para trás sua casca morta para germinar. É hora de abandonar tudo aquilo que está impedindo você de ser quem Deus sonhou que seja. Chegou o momento de você se entregar totalmente a Jesus e deixar que Ele conduza a sua vida conforme os planos que o Pai tem para você. Ninguém melhor do que Jesus para compreender as circunstâncias contrárias, pois Ele levou sobre si as nossas dores e por suas pisaduras fomos sarados. Hoje tudo o que Ele quer é curar suas feridas, libertá-lo de toda prisão e levá-lo a viver a liberdade do céu na terra, levando-o para a experiência mais extraordinária em sua vida. Qual é a sua decisão? Entregar-se a Ele ou permanecer onde está? A nossa palavra-chave de hoje é transformação, queridos. Então, qual é a sua decisão hoje? Qual é a nossa decisão hoje? É nos entregarmos 100% a Ele? É declararmos 100% a nossa dependência ao Senhor? Tem também esse detalhe, quando Moisés estava naquela UTI, né, e minha irmã ali com ele, eu mandei uma mensagem para minha mãe e falei, Lídia, fala para Moisés se declarar 100% dependente a Jesus. Fala para ele aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Meu irmão estava meio desviado, então meu irmão voltou para Jesus, e assim que ele voltou para Jesus, ele começou a dizer que os pés estavam verdes. E ele pediu para abrir essa porta. Então, queridos, é uma decisão que nós tomamos, de estar com Cristo, de seguir a Cristo ou não, de nos declararmos 100% dependentes de Cristo, ou confiarmos que nós podemos governar a nossa vida de nós mesmos. Como eu disse em outros devocionais anteriores, nós não somos propriedades nossas, nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono. Então, querido, nessa manhã que você possa entregar sua vida para Jesus, para esse dono maravilhoso que cuida de você, que cura todas as feridas, que transforma o nosso viver, que nos faz entender que nós temos uma vida aqui na terra, mas que a eternidade é muito maior, é muito melhor, que nós devemos nos desprender de tudo nessa terra, de todas as coisas que os nossos olhos veem, como diz a palavra de 2 Coríntios, ali no 4:18. Não devemos nos atentar para as coisas temporais, mas para as coisas atemporais, pois as coisas temporais passam rápido, mas as coisas atemporais são eternas e duram para sempre. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa falar melhor no coração de vocês, queridos. O devocional de hoje é forte, é uma coisa que não dá para falar muito rápido, tive que resumir muito. Se eu for me aprofundar, vira uma pregação aqui de umas 2 horas, mas que o Senhor possa falar através desses poucos minutos, ministrando a sua vida, queridos, que você possa entender que nós somos neblina, nós somos pó, que tudo é passageiro. E meu irmão era um rapaz 100% saudável, que não tinha nenhuma enfermidade, que tomava 2, 3 litros de água por dia, que fazia abdominais, que tinha um abdômen trincadinho, que cuidava da alimentação. E ele se foi assim, ó, um piscar de olhos, quando nós nunca imaginamos. E a vida é assim, queridos, nós não temos controle de nada. Nós não somos donos da nossa vida, nós não sabemos o momento que nós vamos partir dessa terra. Então nós devemos estar preparados para encontrar
com o nosso Mestre. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração rápida, queridos, e que o Senhor possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Senhor Deus, nesta manhã, Jesus, nós reconhecemos que sem Ti, Jesus, sem Ti tudo é desespero, sem Ti tudo é incerteza, mas contigo, Senhor Jesus, sabemos que na dificuldade, na morte, Jesus, encontramos vida e esperança. Senhor Jesus, esperança verdadeira. Ajuda-nos, Pai, a entender e a sentir, Pai, o Teu amor, Deus, o Teu cuidado, sabendo, Jesus, que não vivemos, Senhor Jesus, mais nós, mas que o Senhor, Jesus, que eu não vivo mais eu, mas que o Senhor vive em nós. Senhor, que a nossa vida seja, Pai amado, refletida na Tua graça. Senhor Jesus, que possamos ser transformados por Ti. Dá-nos coragem, Jesus, para entregar tudo o que somos a Ti, para que possamos viver cada segundo, Senhor, com a certeza que estamos seguros em Teus braços e que o nosso futuro está em Tuas mãos, Senhor. Inunda nossas vidas com a Tua paz. Senhor, guia os nossos passos pelos caminhos que o Senhor quer que nós trilhemos, ó Pai. Deus querido, dá-nos, Senhor Jesus, uma vida abundância de paz, alívio e segurança. Encha-nos, Senhor Jesus, da Tua paz. Encha-nos, Senhor Jesus, do Teu alívio. Encha-nos, Senhor, da segurança que só vem de Ti, Pai. Como diz esse fundo musical, Senhor Jesus. Em Teus braços é, Senhor Deus, o nosso descanso, Pai. Em Teus braços é o nosso descanso, Paizinho. Sabemos, Senhor Jesus, que estamos seguros em Teus braços. Senhor Jesus, que o Senhor nunca nos deixe, que o Senhor nunca nos abandone. Que quando nós nos entregamos a Ti, Senhor, nós estamos verdadeiramente seguros. E temos verdadeiramente, Senhor Jesus, a certeza da eternidade. Abençoa, Pai amado, a cada querido. A cada um, Senhor, que acompanha os devocionais todos os dias, manhã, tarde e noite. Abençoa poderosamente, Senhor, que eles possam, Pai, estar cheio, Senhor Jesus, da esperança que é o Senhor. Que o Senhor possa curar todas as feridas, transformar o coração, a mente. Que eles possam, Senhor, se desprender de tudo que é terreno e possam se prender, Senhor Jesus, às coisas que são eternas, às coisas espirituais, pois nada levaremos deste mundo.